Sejam bem-vindos ao ArtePod, o seu podcast de arte, feito com arte, pela arte e sobre arte. E dessa vez nós estamos aqui num bate-papo com Celso Júnior, ator, diretor, dramaturgo, professor, doutor de artes cênicas. Doutor de artes cênicas, eu posso prescrever remédio, né? A ideia é essa. Pô, tem que voltar lá pro teatro grego. Eu vou lhe receitar a peça tal. Exatamente, vamos lá. Tá muito nervoso, vai assistir uma tragédia, depois uma comédia, pra ver se livra disso. Se faz uma catarse. Exatamente. Se expurga esse fígado. A ideia é essa. Celso, meu querido, eu quero começar a nossa conversa aqui falando sobre você, sobre sua vida, sua trajetória. Como foi que você começou no teatro? Como foi que o teatro começou pra você também, né? Sim, é só isso, assim? Tá. É. Eu era público de teatro, né? Eu sempre fui público de teatro e eu era um público de teatro, uma coisa de família, porque meus pais nos levavam, tanto a mim quanto ao meu irmão, muito ao teatro infantil. Então eu tenho umas memórias, assim, muito malucas. Eu morei uma parte da minha infância no Rio de Janeiro. Sim. E eu lembro, e aí hoje, obviamente, depois assim, uma das minhas memórias mais antigas de teatro, eu tenho duas memórias, uma de teatro e uma de cinema. A de cinema é bizarra, mas a de teatro, eu lembro, assim, eu vou falar aqui qual é a minha memória de infância. Eu lembro de eu numa sala muito escura, com muita gente em volta, e só tinha uma luz lá na frente e tinha um cavalo azul, vivo, em cena, assim. Depois, obviamente, eu pensando nisso, isso é o Cavalinho Azul de Maria Clara Machado no Teatro Tablado. É óbvio, eu devia ter, sei lá, 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, 7. Não sei qual é a minha idade na época. Mas eu tenho essa memória de um cavalo real, azul, muito brilhante, e eu estar em volta de muitas pessoas e a gente estava vendo aquilo. Então essa é uma memória muito... Então eu já frequentava teatro, eu fui um público de teatro. A minha memória de cinema é mais traumática, que foi isso já deve ter sido nos anos 70, e aí a gente num drive-in, no carro, Sim. eu com minha mãe, eu lembro disso, minha mãe e meu irmão, e aí tinha umas caixinhas de som que você botava na janela do carro no drive-in, pra você ouvir o áudio, e era o Mágico de Oz. E eu apavorado com macacos voadores. Aqueles macacos voadores. Aquilo foi um trauma pra mim na minha infância, assim. Eu revi o filme depois e falei, agora eu entendi por que aquela criança teve pavor daqueles macacos voadores. Então, assim, eu era um público de teatro. Eu aqui, aí, enfim, minha família não era daqui, eu nasci no Rio Grande do Sul, morei no Rio, morei em Brasília, meu pai militar do exército, tal, junto minha mãe gaúcha, tal. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eles se mudam para cá, para Salvador. A gente vem, quer dizer, eu venho com minha família para Salvador e a gente fica aqui para sempre. Quer dizer, eu já permaneço aqui para sempre. E eu lá com 15 para 16 anos, eu voltei a ser público de teatro aqui. Eu não era teatro adolescente, nem teatro infantil. Eu comecei a assistir teatro adulto, né? Então eu lembro algumas coisas de teatro baiano que eu assisti. Umas coisas... Até dessas coisas que você não entende direito por que eu tava nesse lugar, por exemplo. Era um resultado de um curso de interpretação com o Fernando Guerreiro no Teatro do Iquiba e que tinha Margareth Menezes como atriz, como uma jovem atriz em ascendência, assim, e ela cantando música de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Eu lembro disso. Eu lembro de Margareth, assim, novinha, fazendo curso de teatro. E aí eu não entendo por que... Eu não consigo remontar na minha cabeça por que eu fui parar nisso. Porque não é uma coisa que uma pessoa que não é da área vai assistir uma mostra de curso de alguém que você não conhece. Eu não conheci ninguém. Eu conheci... Então, eu fui assistir... Eu lembro que eu assisti na escola de teatro algumas peças. Assisti Noite das Tríbades, em 85. Assisti Dias Felizes, de Beckett, com direção de Hackler. Assisti... não lembro mais, na escola de teatro, umas peças bem teatro contemporâneo, escola de teatro, assim. Aquilo meio que... tá, bacana, gostei daquilo. E na Sala do Coro, eu lembro muito que eu assisti uma peça chocante com... Olha só.
Eu assisti... Chocante, por falar em chocante. Por falar de chocante, em peça chocante, eu assisti uma peça chocante de Nelson Rodrigues, A Serpente de Nelson Rodrigues, Sim. com direção, acho que de Walter Seixas Júnior, com Bertrand Duarte e eu lembro que tinha Selma Santos também no elenco e tal, e eu lembro que tinha nudez explícita, os atores ficavam nus, totalmente nus, e tinha uma cena que Bertrand fazia sexo oral na personagem, na outra personagem, Sim. que devia ser uma encenação, não era real, assim, não era sexo explícito. Mas era muito, muito bem feito, assim, tal. E eu me lembro de eu ficar assim, meu Deus, que coisa. Eu devia ter 16 anos de idade. Sim. Isso foi A Serpente. Então, eu comecei a fazer amizades. Então eu conheci Fernando Marinho, se não me engano, foi a primeira pessoa de teatro, assim, desse grupo. Que eu comecei a sair à noite, ter uma vida noturna, eu com 16 anos de idade e tal. Aí começou a conhecer o povo de teatro. Comecei a conhecer aí sim, Fernando Marinho me apresentou Frank Menezes. Aí eu fui assistir uma peça com Frank Menezes no Gamboa, chamada Boca de Lobo, que é um drama pesadíssimo, violento com Frank, que você não imagina Frank fazendo esse tipo de coisa. Frank depois ele acabou indo quase que exclusivamente para uma coisa mais comédia, um tipo de comédia inclusive bem, bem específico do próprio Frank, mas... E eu comecei a assistir muito. E aí, eu entrei para a faculdade de arquitetura. Eu fiz arquitetura na faculdade, na UFBA. Quando eu faço arquitetura, eu começo a... Enfim, estudante de arquitetura, me interessando, continuei minha vida lá assistindo peças com os amigos de teatro e tudo. E aí, uma vez, juntou o povo que depois veio a ser a Companhia Baiana de Patifaria. Com a Bafabanca. Com a Bafabanca. Eu era muito amigo de Moacir Moreno. Nessas aventuras noturnas minhas, eu acabei ficando muito amigo de Moacir. Eu cantava, eu gostava muito de cantar, gosto muito de cantar, e eu cantava num karaokê, que Moacir era o gerente de um bar, nos anos 80, e tinha um karaokê, e eu cantava muito. E tinha uma coisa que eu fiz uma vez, e que Moacir Moreno gargalhava e caía no chão, que era um dueto entre TT Espíndola e Nelson Gonçalves, que eu fazia a voz dos dois. Eu fazia Nelson Gonçalves, depois fazia TT Espíndola, cantando um dueto. E Moacir achava que aquilo era o máximo e tal. Enfim, aí os meninos da Companhia Baiana de Patifaria começaram a se reunir e me chamaram Moacir me chamou para eu desenhar os cenários, desenhar alguma coisa para passar para um marceneiro para construir os cenários da peça. Eu não era o cenógrafo, mas eu era assim, o cara que ia desenhar as ideias deles, porque eu era estudante de arquitetura, sabia desenhar e tal. Numa dessa, estava se montando a Bafabanca. E aí numa dessa tinha uma cena, na ordem lá das cenas, que não estava 100% definida. A Bafabanca tinha uma característica muito específica. Eram sketches curtos. Uhum. Cada sketch foi dirigido por um diretor diferente. Então um sketch foi Paulo Dourado, no outro foi Paulo Cunha, no outro foi Rita Semani, no outro foi Hebe Alves, no outro foi Fernando Guerreiro. Guerreiro acabou dirigindo uns 3. Quando estavam ensaiando o sketch de Paulo Dourado, com a direção de Paulo Dourado, que era uma direção muito maluca e tal, teve um problema, porque todo o elenco estava na cena anterior, o elenco lá dos meninos. Todo o elenco estava na cena anterior e teria que estar na cena seguinte. Então eles teriam que ter Tinha que ter uma transição. Tinha que ter uma transição para eles trocarem de roupa. Sim. E poder fazer alguma coisa. E aí não tinha quem fizesse isso. Ia ficar o palco vazio, o negócio. E aí, assim, quem é que pode... Aí o Paulo Dourado teve uma ideia. A gente pode botar um carregador trazendo coisas para encher o palco com presentes, com caixas de presente, que era a ideia dele. Que era uma mulher que estava vindo de... A sketch era uma mulher que estava vindo de Nova Jerusalém. A história é essa. Ela está vindo muito puritana, muito católica. Ela estava vindo de Nova Jerusalém completamente transformada pela experiência de ter visto a Paixão de Cristo. E ela chega antes do tempo e encontra o filho dela, com uma garota dentro de casa, transando. Sim. Paulo Dourado fez isso, transformou isso numa outra maluquice, que era Lelo, que fazia essa mãe, que vinha e encontrava o filho com vários rapazes. Mas o texto não mudava, porque a mãe via os rapazes e ficava, meu Deus, sua namorada é linda, meu filho. E eram vários homens em volta. E aí o que Paulo Dourado queria, assim,
essa tinha que entrar com vários presentes para dar tempo de todo mundo se desmontar da cena anterior para remontar, inclusive Lelo. Tá. E aí, não tem quem faça, não tem contra-regra e tal. Aí Paulo, eu tava sentado do lado só nas minhas rabiscações. Aí Paulo Dourado fala assim, aquele menino não pode fazer, não? Aí ele foi fazer o quê, gente? Eu não sou ator. Isso eu tinha 19 anos. Não, é só. Aí a gente bota ele com uma espécie de uma burca, é um capuz na cabeça e uma túnica preta até os pés com manga comprida. E você entra com as caixas. É só isso que vai fazer. Isso eu faço, isso não tem problema nenhum, isso é uma contra-regra. Aí eu fiz isso. Aí Guerreiro, no outro dia do ensaio, já que Celso tá aqui, ele pode fazer esse coro dessa cena também. Quando eu vi, eu tava de salto alto, maquiagem, peruca, tudo fazendo várias cenas. Entrei nessa maluquice. Uma das cenas era dirigida por Marfuz, Luiz Marfuz. Sim. Marfuz vira pra mim e fala... Era uma cena que eu contracenava com o Fernando Marinho. E aí Marfuz fala... Eu vou fazer o curso... Eu vou ministrar um curso livre na escola de teatro. Isso era 87. Eu era estudante de arquitetura. Eu falei, mas eu já faço a UFBA. Eu falo... Não, é um curso livre e é noturno. Você pode frequentar. Você tem suas aulas lá e o curso é noturno. O famoso curso livre. O famoso curso livre da UFBA. Foi o terceiro curso livre da UFBA, porque o curso livre já existia no Teatro Castro Alves, foi extinto, e aí passou para a UFBA. Aí, porque os meninos, Moacir Moreno, Frank, Lelo, todos tinham sido alunos desse curso livre do Teatro Castro Alves. Então eles falavam muito bem do curso. E aí Moacir vira para mim e diz, o curso livre foi minha formação, tá no curso livre. Eu acho que você, se você gosta, você deveria fazer. Aí eu fui pro curso livre em 87, a gente monta... A minha turma do curso livre era absolutamente incrível, porque tem pessoas incríveis que fizeram o curso livre e que continuam. Então tinha Elisa Mendes, Claudinho Simões, foi onde eu conheci Elisa Mendes, Cláudio Simões, quem mais? George Mascarenhas, Nádia Turenko, que faleceu recentemente. Que massa, velho. Era um negócio incrível, eram atores e atrizes incríveis, jovens atores e atrizes incríveis. A gente formou aquela turma ali. Aí em 88 eu estreio, o meu primeiro espetáculo foi a Bafa-Banca. Depois eu fiz a peça do curso livre, que foi Sim. E no curso livre eu conheci Sônia Rangel, que era a cenógrafa e figurinista, e aderecista, né? E ela, eu vou dar uma disciplina, e eu tava precisando lá na arquitetura de uma disciplina optativa. Venha fazer a disciplina optativa. Aí fui contaminado pelo vírus do teatro. Lascou tudo, aí fudeu completamente. Porque quando eu entrei na escola de teatro, em 88, para fazer aula, e eu entendi que não era uma maluquice, eu fui entender o que era um curso superior de teatro. Apaixonei completamente. E aí em 88, aí minha vida se cruza com a vida de Arildo, porque no iniciozinho de 89... eu já com 20 para 21 anos, né? Já estreou a Bofetada. Eu não fiz a Bofetada, eu já não fiz a Bofetada. A Bofetada eu já estava no curso livre, aí eu já não pude fazer. Tá. Aí, acho que foi Frank que teve uma hepatite, e tava uma temporada da Bofetada no Aquibeu, e aí eu entrei no lugar e Ricardo Castro entrou também. Então não, Ricardo já era da Bofetada. Eu entro na Bofetada para tapar um buraco lá, tipo, substituir Frank durante umas 3 semanas. Nisso, Arildo... Aí pessoas importantes me viram na peça do curso livre. Sim. O próprio Paulo Dourado, que já tinha me visto na Bafa-Banca, ele falou assim, isso aqui que você faz é muito diferente. Isso aqui... Márcio Meirelles, que era... é muito amigo de Luiz Marfuz, foi assistir a peça do curso livre e queria assim, eu quero conhecer você melhor, assim. Eles viram ali Hilton Cobrinha, que massa, e Arildo. Essas pessoas me viram na minha segunda peça ali no curso livre. No curso livre, e ficaram muito impressionadas com aquilo. Eu não sei o que eu fazia exatamente, eu não tenho muito essa noção. Eu tenho fotos, mas era um jovem ator de 19, 20 anos de idade, promissor, assim. Provavelmente eles viram ali que tinha alguma coisa. Aí Arildo, em 89,
me chama para fazer o Jardim das Cerejeiras de Tchekhov, que era uma peça de formatura da escola de teatro. Eu ainda lá. Cafezinho pra você. Opa, quero. Amargo, tá? Eu precisamos de adoçante. Tem? Ou açúcar? Açúcar tem. Sim. Adoçante. De amarga basta a minha vida. Não vou tomar café amargo. Aí, em 89, Arildo me chama para fazer o Tchekhov, o Jardim das Cerejeiras. Que a gente ensaiou. E aí eu entrei em contato com o método de Arildo de ensaio. Aí, minha cabeça explodiu ali. Isso já foi em 89. Eu estava no 4º ano de arquitetura. Já estagiando. Eu estagiei no... Essa é linda. Olha que bacana. Obrigado. Aí eu estava já estagiando de arquitetura. Aí na verdade, tem um professor meu da Faculdade de Arquitetura, que é um arquiteto bem importante, que é Francisco de Assis Reis, que é um arquiteto importante daqui, já é falecido, era meu professor de arquitetura. Eu fui aluno de mestres na Faculdade de Arquitetura. Eu fui aluno de Jamison Pedra, Assis Reis, gente, esqueci, Silvio Robato. Eu tive professores muito incríveis, assim, na arquitetura. E aí eu me lembro que Assis Reis, um dia, eu tinha terminado de fazer um seminário, e ele fez uma dinâmica com a gente, como é que você se vê daqui a 10 anos. Sim. Uma dinâmica dessas me deu um pânico. Porque eu me vi como um arquiteto careca, barrigudo, corcunda, num escritório fazendo... Eu vi essa imagem na minha cabeça, fazendo detalhamento de reforma de banheiro de madame em apartamento da Graça. Aquilo me deu um desespero. Eu falei assim, eu não quero ser esse arquiteto. Assim, eu não quero isso. Eu amava o curso, mas eu não suportava a profissão. A ideia da profissão era uma coisa que me agoniava muito. E Assis, aí eu fui, Assis era meu professor, aí eu falei, Assis, tô em crise, assim, porque eu tava estagiando num escritório bacana de arquitetura. Perto de formatura. Perto de formatura, e estagiando no escritório fazendo detalhamento de reforma de banheiro de madame da Graça. Era exatamente o meu pesadelo, se tornou realidade ali. E nessa época nem tinha computador, isso a gente tá falando de 89. Era tudo Era na planta e depois você passava com nanquim, no papel manteiga, no papel vegetal. Aí Assis me deu uma chave ali de mudança de pensamento. Que ele falou, Celso, você vai ser professor. Você não vai ser arquiteto. Você tá doido? Eu, professor, não sou professor. Ele, claro, você já viu seus colegas dando seminário? Quando a atividade final da disciplina é um seminário, seus colegas suam, enrolam, não sabem o que dizer, gaguejam. Você já se viu dando um seminário? Aí eu me arrepiei agora todo. Me arrepiei. Eu tinha um prazer de fazer um seminário, de estudar um determinado assunto e expor isso para uma turma. Aquilo era um prazer que eu tinha, que a Assis identificou isso, né? Muito rapidamente. Enfim, aí eu juntou essas coisas tudo. Arildo me chamou para fazer peça. Eu entrei naquela comunidade da escola de teatro. Sônia Rangel, eu fiz uma disciplina com Sônia Rangel. Entendi uma série de coisas lá que eu pude usar, tanto a arquitetura, quer dizer, meu conhecimento de arquitetura, eu pude usar na aula dela. Sim. E Assis me falou, você não vai ser arquiteto, e entrei numa crise horrorosa. Aí em 1990, eu fiz vestibular para a escola de teatro. E não chegou a formar? Não, eu não formei arquitetura, porque meu curso também deu um nó, porque tinha umas matérias que eu já tinha feito e outras não, porque as matérias que eu não gostava eu comecei a não fazer mais. Sim. Aquilo, num certo momento, caiu feito uma bomba na família. Minha mãe ainda era viva nessa época e ela falou, não era melhor você formar primeiro e depois fazer a outra? Eu falei, eu vou ficar triste, eu vou deprimir aqui. Aí ela falou, então tá, vamos... Ali já era você dizendo que não queria mais fazer. Eu não seria um arquiteto. Aí eu entro na escola em 90, aí tem uma história genial, que assim, tinha tido um monte de greve na UFBA. Uhum. E aí o semestre estava todo atrasado. O primeiro semestre ia começar em setembro.
Não ia começar em janeiro. Então eu passei no vestibular certinho, em janeiro, eu recebi o resultado do vestibular, e as aulas só iam começar em setembro. 6 meses depois, É, praticamente. mais até. Aí o que eu faço? Oi pai, oi mãe, eu vou pro Rio de Janeiro, vou fazer CAL. Aí eu fui fazer CAL, que é o Centro de Arte das Aham. Laranjeiras. Eu fui fazer um curso livre na CAL, em 90. Minha avó Eu morava vou no... começar minha faculdade lá e depois eu volto. Depois eu volto. Eu vou tentar a vida. Nessa CAL, nesse curso livre da CAL, eu fiz um curso livre da CAL de longa duração, que a gente estudou Chekhov. Na verdade, o que me atraiu, eu já tinha feito a peça com a Arilda, então eu estava meio apaixonado ainda por Chekhov, tinha descoberto Chekhov. Queria vivenciar mais daquele mundo dele. E aí fui fazer um curso com Moacir Góes, dirigindo, que depois virou cineasta, dirigiu o filme de Xuxa, dirigiu uns filmes assim. E na minha turma, eu encontro numa turma um monte de jovens atores e atrizes, toda da mesma idade, 20 anos de idade. Um monte de gente de 20, 21 anos de idade, estudando Chekhov, cenas de Chekhov. Moacir Góes ensina aula de corpo, voz, interpretação e cenas de Chekhov. E aí a gente contracenou. E assim, na minha turma estavam Bel Kutner, que era filha de Dina Sfati, filha de Paulo José. A gente... E é amigo, porque você acaba ficando da galera, né? Sim. E Maria Luísa Mendonça. Que numa cena da Gaivota, se não me engano, com Maria Luísa fazendo a cena da Gaivota, eu lembro a gente comentando assim, ela vai morrer, gente. Ela vai desfalecer aqui. O trabalho era de uma profundidade tão grande dessa mulher, de Maria Luísa Mendonça, ali, com 20 anos. Ela fazia um negócio assim, que menina maluca, porque ela é completamente maluca, continua sendo, uma puta atriz, e esse vulcão que ela é hoje, que continua sendo, já estava ali, com 20 anos. Aí, eu entro na escola de teatro. Aí sim, aí eu volto, finalmente, em agosto, setembro, volto. Muito amigo de Claudinho Simões, a gente se conheceu no curso livre e na verdade Claudinho tem uma versão diferente dessa história, porque Claudinho também fez arquitetura. Claudinho Simões disse que lembra de mim no dia do teste de aptidão de arquitetura. Porque ele, segundo ele, eu era um menino muito bonito e ele ficou assim encantado pelo menino bonito, branquinho, com cara de Boy George. Eu era parecido com Boy George. E ele ficou apaixonadinho, assim, ai, que menino lindo! Tomara que ele passe e que fique na mesma sala que eu. E a gente passou na faculdade e eu lembro de Claudinho por uma coisa muito engraçada. Claudinho é muito engraçado. Claudinho não sabe paquerar. E aí a gente passou, ele passou na arquitetura e eu passei na arquitetura. Só que a gente foi para turmas diferentes. Então tinha uma aula da gente, uma das aulas que a gente fazia aqui até, eu acho que 8 horas da noite. E uma hora eu tava... no meio da aula eu fui fazer xixi, fui no banheiro. E Claudinho tava no fundo do corredor olhando pra mim com a cara de psicopata. Assim, meu Deus do céu, esse homem que vai me matar aqui. Eu tinha medo de Claudinho, eu ficava fugindo dele da faculdade. Porque ele não sabia paquerar, ele ficava me encarando com a cara... Ele não sorria, não fazia oi, boa noite, tudo bom. Enfim. Mas aí no curso livre a gente finalmente se conheceu mesmo e a gente ficou muito amigo. E aí eu entrei na faculdade. Aí eu entro em 90 e minha turma acaba se destacando lá, porque entrou Tereza Costa Lima. Claudinho era da turma anterior, acabou sendo absorvido pela nossa turma, mas a gente tinha eu, Elisa Mendes, Marcelo Prado, Ana Cláudia Cavalcante, tem pessoas, Zé Carlos Pinduca, pessoas que ainda estão na área, mais na área acadêmica, alguns, mas são pessoas que a gente formou uma turma muito, muito coesa. Como a gente entrou em 90 e a gente era muito arrogante, a gente se achava o máximo. Os outros começaram a chamar a gente de turma nojenta, a turma de nojenta, que éramos nós. E aí... Enfim, a gente tinha uma coisa muito combativa dentro da faculdade, que a gente exigia dos professores. Esse conteúdo está equivocado. Nós precisamos de mais teoria. A gente meio que... Forçando a barra. Forçando a barra dos professores. E aí a gente acabou ganhando uma fama dentro da faculdade enfim, de nojentos. Que éramos mesmo. E... Aí isso, aí na faculdade...
enfim, obviamente se abre um outro caminho. E aí tem essa coisa, é quando eu me separo da Companhia Baiana de Patifaria, eles vão viajar para o país inteiro, a bofetada estoura e tal, e aí eu vou seguindo o rumo dessa vida mais acadêmica, e a gente acaba, enfim, aí Moacir morre, tem uma série de coisas que vão... Frank sai da Companhia Baiana de Patifaria, e aí eu acho que tem 2 espetáculos meio icônicos, assim, que me colocam na classe teatral como uma pessoa que aquilo de que Cobrinha viu, que Márcio Meirelles Sim. viu, tal, essa promessa, ela vira uma realidade. realidade no final da faculdade, no último ano de faculdade, quando eu dirijo Quem Matou Maria Helena. Eu me formei em agosto de 94. Em outubro, Quem Matou Maria Helena estreou. Sim. E no ano seguinte, 95, eu estreio como ator em Otelo, que era do TCA, que foi uma seleção, a gente fez uma seleção, eu passei, a gente estudou Shakespeare, e no final montou-se Otelo. E chamou muita atenção o meu trabalho como ator. Então essa coisa assim, é um diretor bacana, Quem Matou Maria Helena foi um grande sucesso, de bilheteria e de crítica e de tudo, enfim. Sim. E foi o primeiro espetáculo que Frank faz depois de sair da Companhia Baiana de Patifaria, então tem esse marco para Frank também, profissional. E para mim essa coisa de ter feito esses 2 espetáculos que eu acho que são bastante icônicos para entender como é que eu me insiro. Um como diretor e outro como ator. Exatamente. Então e aí eu fico nesse agente duplo até hoje, assim. Eu quando fico muito tempo sem atuar, eu começo a ficar triste. Eu começo a querer me meter nas coisas. Eu queria fazer uma peça aí, vamos fazer. Aí eu mesmo me boto para fazer peça, que é uma opção. Ou então eu vou, junto com alguns diretoras que eu gosto, vou lá e me jogo, convido, faço coisas. Então a gente... Acho que é isso, basicamente é isso. Fiz um resumão, assim. E como é que você acaba chegando lá em Aracaju, ficando por lá, dando aula? Porque foi antes disso, né? Antes de você ir para Aracaju, que eu tive aula com você. Eu e o pessoal dos Muburistas, a gente fez aquelas aulas lá no Costa Azul ainda. Sim, sim. De teatro e esporte, depois de outras... Teatro e esporte, eu acho que pra quem não conhece, assim, pra quem não tem noção do que seja teatro e esporte é uma modalidade de improvisação teatral que foi criada nos anos 60 por Keith Johnston, que é um cara que ainda tá vivo, 90 e tantos anos, tá, o velhinho, mora no Canadá. Mas, no meu último ano de faculdade, eu aprendi as técnicas do teatro e esporte numa oficina que eu fui assistente de direção e aluno com Volker Quant, que era um alemão que era apaixonado pelo Brasil, ainda é apaixonado pelo Brasil, volta e meia ele está aqui. Inclusive, quando estourou a pandemia, ele estava no Brasil, ele estava aqui em meados de março, ele estava aqui no interior de Pernambuco, e foi porque os aeroportos começaram a fechar, tudo começou a fechar. Ele e a esposa dele, que é japonesa, os dois doidos tiveram que pegar tudo, cancelar as férias e pegar o último avião para a Alemanha para eles não ficarem presos no Brasil. Enfim, Volker é um cara com quem eu mantenho contato até hoje, a gente continua se mantendo em contato. É um amigo querido, um mestre e tal. E eu aprendi a técnica do teatro e esporte. E aí o que acontece? Em 94 eu me formo, Quem Matou Maria Helena. Eu tava falando umas coisas que normalmente eu não falo. Quando Quem Matou Maria Helena deu muito dinheiro de bilheteria, principalmente pra mim. Eu morava com meu pai, minha mãe já tinha morrido, eu morava com meu pai. E eu peguei uma mochila, botei nas costas e fui pra Europa. E fui mochilar na Europa. Mesmo, assim, ficar hospedado em casa de amigos de amigos e tal. Então eu fui conhecer um pouco a Europa e vi essa possibilidade. Eu não vou voltar. Isso em 94, 95. Não vou voltar, não quero mais saber do Brasil, eu quero ir embora. E aí, quando eu tava lá, com um amigo de lá, chama Antônio Carlos, um menino do interior de Minas, que eu fui conhecer o apartamento dele, que era do tamanho dessa mesa. E a cama dele era uma cama retrátil. Porra. E ele não conseguia... Ele era um pouquinho mais alto do que eu, ele batia meio que até a cabeça no teto. Ele morava num
Uma caixa de Uma sapato. caixa de sapato. Eu falei, não vou morar na Europa, não. Acho que não. Acho que eu vou morar no Brasil mesmo. Quando eu volto, eu mochilei tal um tempo, tal. Quando eu volto, que é um pouco depois do carnaval, Márcio me chama pra fazer uma peça. Foi a Casa Fechada. Aí eu entro no Vila, aí sim, quer dizer, a minha colaboração com Vila Velha é uma colaboração bastante, que começa em 95, e Tuca abre a Se Torne. E André Elia Sim. abre o curso dela. Então, amigos próximos, amigos queridos, começam a Abrir curso. abrir espaço para mim, abrir portas para mim. Eu falei, então não é o momento de eu sair daqui, o momento de eu ficar aqui. Então, eu começo a dar aula de teatro e esporte na Se Torne, começo a trabalhar também com o André Elia eventualmente, e no Vila, fazendo espetáculo como ator, e depois como diretor. Eu dirigi um Prato de Mingau para Elga Brown em 95. Então 95 para mim foi um ano de fincar raízes mesmo. E aí foi o ano do Otelo. E aí eu começo a ser professor, que é aquela previsão lá de Assis Reis. Ela começa assim, entendi agora o que Assis Reis queria dizer. Que tinha uma outra... essa coisa que eu falo, eu sou um agente duplo, mas na verdade sou um agente triplo, porque eu sou ator e diretor na parte artística, mas eu sou um professor também. E eu me sinto bem dando aula. Eu fico muito feliz numa sala de aula, tanto prática quanto teórica, que eu acabei me tornando um professor de história do teatro, que é dentro da academia, e de dramaturgia, né? Mas eu gosto muito de dar aula de interpretação teatral, de improvisação. Aprendi muito com os meus mestres, e que são Arildo Deda, Hebe Alves, Meran Vargens, todos que foram minhas professoras e professores, Da universidade. o próprio Volker Quant, que não é da universidade e tal. Aí o que acontece? 94, 95, minha vida eu vou montando vários espetáculos de sucesso, realmente, assim. Isso, eu sempre dei muita sorte. Então montei Fulaninho e Dona Coisa, que foi bacana, como eu falei aqui, o Prato de Mingau para Elga Brown. E aí eu tento começar uma carreira acadêmica, não, como professor, não somente tal. Eu começo a tentar o mestrado e não passo. Eu faço as seleções e não passo. Aí, quando já no finalzinho dos anos 90, início de 2000, acho, que eu mais uma vez eu tento mestrado na escola de teatro. Eu fiz um concurso na escola de teatro, porque eles abriram um concurso para graduação, eu não tinha mestrado ainda. Eu passei em terceiro lugar, que em primeiro lugar passou Luiz Marfuz, em segundo Eliene Benício, e eu passei em terceiro. Para professor. Para professor. E eles nunca me chamaram. Eu passei no concurso, mas só tinham 2 vagas na época. Sim, ficou Eles não como reserva. Ficou um professor reserva e aí nunca fui chamado. E aí eu entendi um pouco essa minha relação com a escola de teatro, que seria uma relação esquisita. Um filho não muito desejado, assim. Será que isso é polêmico? Eu vou falar isso assim, é polêmico? Aí sim acontece uma coisa desse rompimento meu com a escola. Não é rompimento, mas uma decisão que eu tomo com a escola de teatro, que é, eu faço mais uma vez a seleção para o mestrado da escola de teatro e perco na seleção. Sim. Eu vou até uma última fase lá e perco na última fase. Aí tem alguma coisa errada. Eu tô batendo numa porta, eu tentei 3 vezes. Nas 3 vezes eu fui rejeitado. Alguma coisa eu tô fazendo errada. Eu reli meu projeto, entreguei meu projeto para a Eneida Leal Cunha, que era professora de letras na época, porque era uma acadêmica importante e tal. E eu falei, na verdade eu queria assim, o que eu posso modificar no meu projeto? Porque na escola de teatro não estão me aceitando. Sim. Eu estou fazendo alguma merda, assim, estou fazendo alguma coisa muito errada. Ela olha meu projeto e diz assim, só essa última parte aqui que você prevê a montagem de uma peça não serve para letras, mas o resto do seu projeto todo é de letras, se você quiser. Que era sobre dramaturgia, é sobre Samuel Beckett. Aí eu vi que estava aberta a seleção em letras, do mestrado de letras, e fui. E passei em 4º lugar, com bolsa do CNPq. Aí eu falei, entendi. Tem uma frase que Beckett usa, que é de um filósofo lá do século XVIII, que é: onde nada vales, nada deves desejar. Não estavam me dando um valor que eu achava que eu tinha na escola de teatro. Em letras,
isso foi muito valorizado. Em letras, o fato de eu conhecer a obra completa de Shakespeare era muito valorizado. Em letras, o fato de eu ler Samuel Beckett, o autor que eu estudei, pesquisando, no original em inglês e francês, e eu traduzir Beckett, e eu montar Beckett, era uma coisa muito valorizada. Na escola de teatro não se valorizou isso. Em letras, sim. Falei, olha... E foi muito bom também para mim, para ampliar um pouco os meus conhecimentos. Conheci pessoas incríveis. Conheci Alex Simões, conheci... gente, pessoas incríveis em letras, que foram meus colegas, minhas colegas, que eu trago muito no coração até hoje. E foi muito bom ter feito letras. Então eu fiz o meu mestrado em letras. Quando eu termino o mestrado, tá na hora de fazer alguma coisa. Eu ainda no mestrado, a Faculdade Social da Bahia abre o curso de teatro. Sim. E aí eu faço uma entrevista lá, tipo assim, entreguei o currículo, faço uma entrevista. A gente tá sem professor de História do Teatro. Eu falei, opa, vou dar aula de História do Teatro. Eu tive um excelente professor de História do Teatro, que foi Jorge Gaspari, que já é falecido. E a partir da ideia de Jorge Gaspari, eu montei um curso de História do Teatro e um curso de Análise de Dramaturgia. Eu fui aluno de Cleise Mendes. Eu tinha acabado, eu estava fazendo mestrado em letras. Então toda essa parte de estudo de dramaturgia, eu estava muito afiado nisso. Então eu me tornei um professor de História do Teatro e Dramaturgia. Aí... O que mais? Aí ficou dando aula lá na... Aí fiquei dando aula na Faculdade Social. Quando, em 2008, finalzinho de 2008... a escola de teatro não abriu mais concurso. Nunca mais tinha aberto concurso. Sim. Aí, em 2008, eu soube que a Universidade Federal de Sergipe abriu concurso para a área de teatro. Para um curso de licenciatura em teatro. Eu falei, Aracaju, será o momento? Eu vi o programa lá do concurso, os pontos. Dá para eu preparar alguma coisa, não sei tal. Eu tinha um amigo que mora em Aracaju até hoje, um amigo querido, aí eu fui. Tinha hospedagem, então eu fui. Passei em primeiro lugar no concurso. Foi muito bom. Em segundo lugar passou Maicira, que eu conheci lá, que é uma sergipana que tinha acabado de estudar lá em Brasília, que ela é da área da performance e tal. E aí, o que eu entendi lá, na verdade, o que acontecia com esse curso lá de Aracaju, era a primeira vez que estava se fazendo um concurso para professores do curso. Então a ideia é montar o curso do zero. Então a gente teve que fazer começar tudo do zero. Já existia um currículo lá, mas a primeira coisa que a gente teve que fazer foi uma reestruturação do currículo, a estruturação do curso mesmo e tudo. A gente começou a fazer outros concursos, outras pessoas apareceram também. E eu fiquei lá durante 8 anos, em Aracaju. Só que a minha vida artística... Aracaju tinha para mim, quer dizer, eu não consegui me adaptar totalmente. Logo no primeiro mês, o que aconteceu? Eu estava tendo um festival de teatro de Sergipe, Festival Sergipano de Teatro. E aí eu pude ver as produções. Eram todas produções muito ligadas a uma coisa muito regionalista, muito sertaneja da década de 50. Então eles pararam a dramaturgia sergipana ali nos anos 50, em Ariano Suassuna. Que é maravilhoso, eu acho incrível. Sempre eu repito isso. Ariano é um dos gênios da dramaturgia brasileira. Mas as peças dele são da década de 50. Sim. Cadê os nordestinos atuais? Cadê os nordestinos contemporâneos que estão trazendo coisas, quer dizer, questões contemporâneas para as suas dramaturgias, para o seu teatro, no século XXI? Que Aracaju é essa do século XXI que não está sendo retratada no palco? Uhum. Nesse mesmo festival eu conheço um grupo Caixa Cênica, Gianni Veloso e outras pessoas do grupo, que fazem um tipo de teatro, aqui eu consigo me inserir, que é um tipo de teatro que eu consigo dialogar, que é uma versão nordestina, com sotaque nordestino, mas traz questões contemporâneas, atuais. Eu me junto com esse grupo, Massa. monto 2 espetáculos com eles. Eu montei primeiro 3 textos falando sobre o amor, que eu mesmo traduzi e adaptei, que é um texto do século XIX, um do século XX e um do século XXI.
que aí chamava A Felicidade Conjugal, ou quase isso, o título do espetáculo. E aí tem uma coisa de produção também importante lá em Aracaju, porque eu juntei com esse grupo, o grupo Cachaceiro, e falei, eu quero montar essa peça. São textos falando sobre o amor. E tinha um soneto de Shakespeare também que eu traduzi, que não tinha tradução para português, eu traduzi para fazer parte do espetáculo. O marido de Diane, que era essa atriz, ele é músico, compositor. Aí eu dei para ele o soneto traduzido, ele transformou em canção. Que massa. Então, assim, tinha uma produção bacana disso. Aí eu falei assim, eu juntei com um grupo e falei assim, a gente não vai montar isso sem dinheiro. Eu preciso aonde a gente vai conseguir dinheiro? É iniciativa privada? Editar? Não, aqui não tem edital nunca. Quando a gente está nisso, eu vi que tinha aberto o Miriam Muniz, edital Miriam Muniz, que é um edital do MEC, do Ministério da Cultura, do MINC. Sim. Aí, gente, Miriam Muniz está aberto. E Nacional. é nacional e é separado por... Existe uma cota regional. Então vão assim, 5 projetos do Nordeste vão ser aprovados. Aí a conversa, mas aqui em Sergipe nunca ninguém aprovou projeto. Eu falei, meu amor, nunca ninguém aprovou até agora. Então vamos lá, sentar o rabo, escrever um projeto. Aí eu escrevi um projeto, ganhamos 100 mil reais. Viramos os ricos de Aracaju. E o grupo começou a ser uma espécie de alvo de uma inveja local. Como é que vocês ganham um edital? Porque sentou o rabo e escreveu. A gente, todo mundo junto. Ninguém fez mágica, né? Ninguém fez mágica. E nem, não fui eu sozinho. E nem para dizer que assim, eu sou o Bambambam. Não, eu escrevi a parte que cabe a um diretor escrever, que é a parte de concepção do espetáculo, justificativa, mas o grupo tinha um currículo, o grupo tinha uma forma de preencher os outros requisitos lá, que não tem a ver comigo, que tem a ver com o grupo. Aí 2 anos depois a gente faz uma outra peça, que eu tive um sonho lá, que eu sonhei que eu estava interpretando Jazão numa montagem de Medea, e eu me dava conta disso. Eu falei assim, gente, eu sou Jazão? Nunca me imaginei que eu fosse ser Jazão. E no sonho, eu entrava em cena, começava a gritar com a atriz que fazia Medea, que estava de costas para mim, e quando ela virava, era Diane, era essa atriz. Eu acordo, assustado, muito suado, muito nervoso, ligo para ela no dia seguinte, num horário decente, eu falei, Diane, sonhei que você estava fazendo Medea e eu estava fazendo Jazão. Então eu acho que esse é o nosso projeto próximo aí, vamos fazer. Aí eu escrevi uma Medea, eu peguei todas as Medeias que tinham disponíveis, a Medea de Eurípides, a Medea de Sêneca e a Medea de As Brasileiras. Tem uma brasileira, tinha uma francesa também, peguei umas Medeias diferentes e fiz a minha, misturando umas coisas e tal. E aí montei Saluba Medea. Aí fizemos um projeto, ganhamos o Miriam Muniz de novo, ganhamos grana, isso já foi em 2013. Então, assim, eu faço uma diferença lá em Aracaju, só que tem um problema. Eu só conseguia dar vazão a essa veia artística no grupo Caixa Cênica. O mercado de Aracaju me entendeu como um forasteiro que tava tentando roubar alguma coisa, não sei, assim, lá vem esse baiano de novo encher o saco. Sim. Que Juscelene Santana, que é uma querida amiga e pesquisadora, que pesquisa sobre Martim Gonçalves na Bahia, ela uma hora ela faz um paralelo entre eu em Aracaju e Martim Gonçalves na Bahia. Quer dizer, esse cara estrangeiro que vem com uma proposta artística e que é mal recebido pelo local. Como se eu quisesse usurpar alguma coisa. Eu soube de coisas horrorosas. A Secretaria Estadual de Cultura lançou um edital de montagem lá. E uma pessoa que era um ex-aluno meu, era o secretário da secretaria. Era o secretário da pessoa. Não, secretário do órgão. Ele trabalhava como secretário lá do órgão. Então a função dele era organizar os papéis e não sei o quê. Então a comissão julgadora de projetos para montagem se reuniu, e aí quando veio o projeto do meu espetáculo, que era não, esse aqui não. Ele disse que jogaram no lixo meu projeto. Não, esse Celso Júnior não, Deus me livre. E ele me falou isso. Assim, e ele querendo saber assim, o que foi que você fez para essas pessoas? E aí ele nomeou as pessoas que estavam nessa comissão. Eu falei, eu nunca fiz nada.
Eu só fiz o meu trabalho na universidade e faço meu trabalho artístico em qualquer lugar. O que que você fez contra essas pessoas? Só aquilo que eles disseram que não dava pra ser feito e eu fiz. Provavelmente, o que eu, assim, e aí muito sinceramente, assim, se você for entrevistar qualquer uma dessas pessoas, se a gente for conversar com essas pessoas, não na minha presença, assim, e for saber, provavelmente eles devem ter as razões deles. Eu tô aqui, eu não tô me tirando de bonzinho, não. Provavelmente eles têm alguma razão lá, na razão deles, que eu não sei o que que é. E essa altura eu também tô cagando. Não quero mais nada. Mas o que eu tô querendo falar com isso, quer dizer, eu passo 8 anos em Aracaju, mas eu não deixo a minha produção aqui em Salvador. Sim. Então, durante esses 8 anos, que foi de 2009 a 2016, que eu estive em Aracaju, então 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 anos. Eu continuei montando peças aqui. Eu continuei participando de espetáculos aqui. Então eu fiz Caso Sério com Andrea, Sim. com o texto de Claudinho Simões e Margarete Buri. A gente foi indicado a prêmio, Bibibi, Bobobó. Eu fiz A Gaivota, de Tchekhov, com direção de Arildo, Marcelo Flores, com Argonautas, que é um grupo daqui com quem eu colaborei bastante. Eu fiz Esperando Godot, com direção de Márcio Meirelles, que foi um edital mais um edital que eu escrevi. A gente ganhou uma grana para poder fazer o Esperando Godot em 2014. Então, assim, eu mantive a minha vida artística aqui. Em nenhum momento eu me mudei para Aracaju e larguei tudo aqui. Não, eu continuei fazendo as coisas aqui. Por quê? Por causa da proximidade com Aracaju, eu podia ir e vir na medida do possível. E eu e Claudinho Simões inauguramos, porque no Esperando Godot eu contracenava com Claudinho Simões. Uhum. E teve uma época que eu estava muito em Aracaju. Eu era coordenador, eu era chefe de departamento. E essas coisas da vida acadêmica. Eu era chefe de departamento, então eu tinha que ficar lá durante a semana inteira. Sim. Aí Então vinha pro final de semana. Eu vinha pro final de semana, ensaiava na medida do possível. Durante a semana, eu e o Claudinho ensaiamos via webcam. Em 2014, eu inaugurei ensaio remoto em 2014. Na vanguarda do Eu tava pensamento. muito na vanguarda. Eu e Claudinho, a gente devia ter gravado isso, porque a gente batia texto e a gente fazia as coisas, descobrindo, ensaiando. Como você ensaia? A gente ensaiando. Eu lembro eu ensaiando lá no meu escritório, lá em Aracaju, num apartamento que eu tinha. Eu mantinha um apartamento lá como Uma base. uma base, um acampamento quase. Enfim. E aí teve uma coisa também bacana. Nos 2 espetáculos que eu fiz lá em Aracaju, quem fez concurso para lá também foi Roberto Laplane, que é maquiador, figurinista e cenógrafo, mais ou menos. Mais ou menos não de qualidade, ele não é exatamente, ele não se apresenta como um cenógrafo, tal, mas ele é maquiador e figurinista. E ele passou num concurso lá e ele foi ser professor de figurino, maquiagem lá. Legal. E aí aconteceu uma coisa, a gente já se conhecia daqui de Salvador, mas a gente não era amigo, a gente era conhecido. Eu tava morando num apartamento fantasma em Aracaju, porque Aracaju tinha uma coisa muito engraçada. Aracaju tem uma coisa muito engraçada, que assim, não tem apartamento de quarto e sala para você alugar. Não existe esse conceito quarto e sala. Todos os apartamentos são 3 quartos, que é pra família inteira, família grande. E eu aluguei um apartamento de 3 quartos. Pra você sozinho. Então eu ficava aquela alma penada naquele apartamento, andando pelos corredores. E como era um apartamento de apoio, eu não vou mobiliar e decorar um apartamento. Eu comprei uma geladeira, um fogão, uma cama. E uma cortina pra eu dormir, assim. Não tinha uma coisa de... E aí, como eu morava nesse apartamento de 3 quartos, e Laplane tinha acabado de passar no concurso, e tava lá, eu vou alugar qual é o nome disso? Não é um hotel? Hostel. Sei lá. Eu falei, Laplane, veja só. Flat. Um flatzinho lá. Eu tô morando num apartamento, parecendo hoje eu lembrei do poema, a Castelã da Tristeza, que é a mulher que vive no castelo sozinha, sou eu, né? Eu tô morando lá, vamos fazer o seguinte, vou lhe fazer uma proposta, Laplane. Vem morar comigo, a gente divide aluguel, as despesas, aluguel, eletricidade, não sei o que, condomínio, pelo menos uns 6 meses. Vamos fazer 6 meses de teste pra você... Que aí você, com calma, você vai procurar um lugar pra morar melhor. Aí, ótima ideia. Só que essa convivência a gente acabou ficando muito amigo e a gente acabou ficando muito... Foi uma parceria muito legal.
Então a gente manteve essa parceria. Então a gente se mudou desse apartamento para um outro apartamento de 2 quartos. Aí cada um tinha o seu quarto. E a gente continuou os dois. E também ele tinha uma vida aqui em Salvador, então ele também, a gente mal se via. A gente não se via muito lá. E ele foi quem fez toda a direção de arte dos meus 2 espetáculos lá. Tanto a Felicidade Conjugal quanto Saluba Medeia. Sim. Então a gente começou essa parceria de o diretor e o diretor de arte a partir disso, porque a gente dialoga muito bem. Ele vem com soluções cênicas muito bacanas. A gente é uma pessoa que eu não tenho o menor pudor de dizer, olha, isso aqui não tá funcionando, isso aqui eu gostei muito, vamos por esse caminho. Não, isso aqui não, pelo amor de Deus, sai. Isso é importante. E ele interfere também, eventualmente, até em escalação de elenco. Assim, ó, ele vira e fala, ó, fulano de tal, não acho que é bom não, acho que você devia trocar. Boa ideia. Então ele vira uma parceria mesmo. E se você olhar na história do teatro, tem vários diretores que têm essas parcerias com diretores de arte, que tem essas trocas e tal. Então tem essa coisa. E aí o que acontece... Eu sentia muita falta, realmente, assim, de poder... Aracaju tinha uma coisa que estava... Aracaju não tem muitos teatros, tem poucos teatros. E começou a ficar uma coisa completamente dominada por stand-up comedy. Então você tinha no final de semana só tem stand-up para assistir em todos os teatros da cidade. Então ou você ia assistir stand-up ou você ia assistir cinema dublado, porque não tinha filme legendado. Então, culturalmente para mim começou a ficar uma coisa bem chata. Aí Aí o que acontece? E aí fica parecendo, elitista, não gosta de stand-up. Eu gosto de alguns stand-ups, não gosto de tudo como tudo, assim. Tem coisa bacana e tem coisa ruim. O problema é essa só ter isso, você não tem uma opção. Eu entendo a coisa do filme dublado, tem muita gente que não consegue acompanhar a legenda, porque a legenda é rápida e não lê, tem dificuldade de leitura e tal. Mas você só ter filme dublado realmente fica complicado pra mim. Então eu ver Meryl Streep dublada, Não, pra mim por também mais não que dá. a dubladora seja maravilhosa, eu quero ver. Aí sim, aí o que acontece? Em 2015, eu fico em Aracaju até 16. Em 2015, eu venho aqui participar de um concurso, uma banca de concurso, para o UFRB, que estava montando um curso que na época chamava Design do Espetáculo, em Santo Amaro. Eu venho participar da banca do concurso. Enfim, enquanto eu estou em Aracaju também, que eu terminei o mestrado lá, tal, eu terminei o mestrado, nem lembro quanto foi, 2004. 2005. Eu terminei o mestrado em 2005, eu defendi em fevereiro de 2005. Eu demoro um tempo para entrar no doutorado, para elaborar meu projeto. Aí sim eu vou para a escola de teatro, e aí sou passado logo de primeira, me passaram lá. Aí no doutorado eu começo a fazer minha pesquisa, isso, indo e vindo, né, fazendo as disciplinas do doutorado. Isso foi bem cansativo, porque eu vinha para fazer aula. Então às vezes eu saía de Aracaju de carona com um amigo que também estava no doutorado. A gente saía de lá às 5h30 da manhã, chegava aqui às 9 para ter aula de 9 a 1 Voltava pra lá. e voltava para lá no dia seguinte. A gente dormia aqui e no dia seguinte voltava. Um semestre inteiro nisso. Enfim, aí eu faço doutorado. Em 2013 eu defendo o meu doutorado. E em 2015, já como doutor, eu venho participar de uma banca na UFRB, que é a Federal do Recôncavo da Bahia. E aí tinha atividade de manhã e atividade de tarde, né, nessas bancas. No horário de almoço, eu tô com o coordenador do curso, que é Danilo Barata. Uhum. Danilo vira pra mim e... Celso, tá, e como é que você dá aula de quê lá em Aracaju? Eu dou aula atualmente de História do Teatro, Dramaturgia e Interpretação Teatral. Aí os olhinhos dele brilham assim. Você gostaria de vir pra Santo Amaro? Porra. Falei, acho que sim, é mais perto do que Aracaju.
Eu vou ter que morar em Santo Amaro? Ser vizinho de Betânia, assim, não. Aí ele falou, não, os professores daqui todos moram em Salvador. Muito poucos moram em Santo Amaro. Todo mundo mora em Salvador e vem, pega a BR e volta. Falei, tá, vamos ver. Eu não vou fazer outro concurso. Eu não tô com cabeça de fazer outro concurso. Não, eu tenho uma vaga. Eu posso convidar você com redistribuição, uma coisa que dentro da universidade faz. Cada vaga é um código, né? Então ele dá esse código para Sergipe e essa vaga é ocupada por mim. Entendi. É uma troca lá que eles fazem. E aí Sergipe faz o concurso. Eu tenho uma vaga aqui para concurso. Se você quiser, a vaga é sua. Se você não quiser, eu vou abrir um concurso. Na roda. Aí eu falei com o Léo, meu marido, que tal? Profissionalmente para você é a mesma coisa, é voltar, porque o que Danilo queria era um curso que na época chamava Design do Espetáculo e agora mudou de nome para Tecnologias em Artes do Espetáculo. TAI. Que é cenografia, figurino, sonoplastia, cenografia, maquiagem. São todas essas partes que a UFBA não cobre. Não tem curso superior na UFBA. Na UFBA você tem uma licenciatura e o bacharelado em interpretação e direção. Então a gente está formando cenógrafo, figurinista, pessoas para pensar justamente essa coisa que o Laplane faz lá comigo, o diretor artístico do espetáculo. E aí eu entro com esse processo de redistribuição e em 2017 eu assumo em Santo Amaro, que é onde eu estou até hoje. E aí eu assumo para montar o curso, do zero. O curso não existia. E aí eu monto o curso, fazemos o currículo, eu sou o primeiro coordenador do curso, até novembro do ano passado, eu me perdi nas contas da pandemia. E já veio com toda a expertise que você tinha feito de lá. Exatamente. Então eu entro na Universidade Federal aqui no Recôncavo, eu entro já com uma experiência acadêmica, toda essa parte mais burocrática e administrativa acadêmica, eu entro muito maduro nisso, né? E hoje eu sou esse professor, continuo dando minhas aulinhas de história do teatro, de não sei o quê, mas e recentemente agora já, na verdade em janeiro, fevereiro de 2020, aquela na beiradinha do início da pandemia, eu me tornei também professor do Prof. Artes, que é um mestrado profissional em artes daqui da UFBA. Então eu estou dando aula no mestrado daqui, formando professores de artes. Então Que massa. a minha vida acadêmica, eu acho que ela está num momento bem bacana, assim. Então me tornei um bom... Mas eu volto a falar uma coisa assim, que eu sempre falo isso, que é... Eu não... Toda essa parte acadêmica, mestrado, doutorado, pesquisas e tudo isso, assim, se não servir para melhorar meu trabalho como artista, não serve para nada. Serve para melhorar o salário dentro da universidade, porque melhora mesmo. Então, assim, independente disso, mas assim, para uma coisa pessoal, assim, eu sinto que meu trabalho de pesquisa me ajuda, me alimenta no meu trabalho artístico. Eu termino o doutorado em 2013, que é sobre Samuel Beckett, sobre algumas questões de Samuel Beckett, que o meu doutorado era sobre isso, a questão do tempo, da representação do tempo em Samuel Beckett. Eu termino em 2013. Um ano depois eu estreio Esperando Godot como ator. Então todo esse conhecimento do doutorado, ele vira uma tese, que está lá publicada, não sei o quê, mas ele vira um trabalho artístico também importante e mesmo... com uma figura como Márcio Meirelles, que é o diretor do espetáculo, e aí eu não convido, é um projeto meu, fui eu que convidei Márcio. Eu convido Márcio, Fernando Montenegro que falou uma coisa linda uma vez, quando um ator aceita fazer um papel, quando ele se engaja, ele deve fazer uma aderência artística ali. Não importa a minha visão de Beckett, importa a visão do diretor. Eu estou ali como ator. Eu vou fazer o que Márcio mandar. Alguns momentos, aí eu como pesquisador da obra que está sendo... no Esperando Godot, eu me tornei uma espécie de guardião de alguns ícones. Que eu falei, Márcio, daqui a 100 anos, eu quero que alguém veja uma foto desse espetáculo e reconheça um Esperando Godot. Então a gente não pode abrir mão de algumas coisas. Porque a gente abriu mão de muita coisa. Márcio fez uma versão muito minimalista.
e uma visão muito dele da peça. E a gente acabou viajando, foi muito bacana. E para mim confrontar isso é muito bom também. Né? Confrontar toda essa coisa desse estudioso, acadêmico, especialista em Beckett, trabalhando ali como ator, respondendo a um diretor. E a minha parceria com o Márcio, a gente já fez acho que uns 5 ou 6 espetáculos juntos, mais até, não lembro. Eu nunca fiz essa conta. Vou fazer qualquer dia desse. Não vou fazer agora não, mas... a gente se entende muito e a gente se respeita muito. Eu respeito muito a visão que ele tem, né? Essa parceria que você tem com ele, você tem também com outras coisas dentro do Vila, né? Eu também, essa coisa, eu ministrei alguns cursos livres no Vila e dirigi muitos espetáculos no Vila. A gente, de vez em quando eu monto um projetinho e levo para lá. E a minha relação com o Vila é uma relação muito de segunda casa mesmo, assim. Porque é onde aquilo que eu tinha falado, assim, onde nada vale, nada deves desejar, onde você vale, você deve desejar. Volte lá. Eu sei que se, por exemplo, eu montei um espetáculo A Última Virgem, por exemplo, que é um Nelson Rodrigues baseado nos Sete Gatinhos. Eu não tinha grana para pagar pauta. Eu não tinha nenhum edital, não tinha nada. Eu fui pro Vila e o Vila, eu sei que o Vila entra como um parceiro meu. Entendeu? O Teatro Vila Velha entra como um parceiro, fica com uma parte da bilheteria, então se a gente tiver lucro, se a gente tiver público, vai ser bacana para todo mundo. Eu procuro manter essas parcerias, como eu tenho também com o Gregório de Matos. O Teatro Gregório de Matos, a prefeitura também tem sido uma parceira boa. O Gregório foi onde eu estreiei como diretor, eu dirigi o meu primeiro espetáculo no Gregório, em 92, e eu continuo lá. Volta e meia eu volto lá, quer dizer, eu gosto de voltar para essa casa, assim, porque você conhece os funcionários, você lida bem com aquilo, né? Eu tenho eu prezo muito por essas relações pessoais. Sim. Nas coisas, sempre. E de afeto. Eu sou muito do afeto, assim, eu gosto de ser querido, eu gosto de ser bem querido. Não é só para uma relação fria profissional, né? Não, e assim... Empresa, né? Contratante e contratado. Sabemos fazer essa parte objetiva, essa parte objetiva nunca é deixada para trás, mas, por exemplo, eu fiz lá o curso lá que resultou o Otelo. Uhum. Então eu vivi no Teatro Castro Alves, de 9 da manhã às 6 da tarde, durante um ano inteiro. Até hoje, eu chego no Teatro Castro Alves para assistir show de Adriana Calcanhoto, os funcionários, tipo o cara que pega o seu ingresso, não sei o que eram funcionários desde aquela época, continuam me reconhecendo, continuam me cumprimentando. É uma alegria a gente se rever. Porque eu prezo por essas relações afetivas. A minha relação com você, eu conheci adolescente lá. Eu não tenho... Porque eu entendi muito rapidamente, como professor, eu entendi uma coisa muito rápido, que para mim foi muito importante, que é essa relação de sala de aula hierárquica, eu sou o professor, você é o aluno, isso é temporário e ilusório. Porque se eu fizer meu trabalho de professor bem feito, esses alunos serão meus futuros colegas. Entendeu? Seja na área que eu fosse, se eu fosse medicina, se eu fosse de medicina, por exemplo. Então, assim, eu vou ficar tratando mal o aluno, vou desprezar essa relação pessoal afetiva na sala de aula, porque daqui a 10 anos esse cara se forma e vai ser meu colega. Então, até burrice, né? É uma burrice total. Eu não vou ter esse tipo de relação que os meus professores, alguns dos meus professores tinham com a gente na faculdade. E hoje são pessoas com quem eu não quero trabalhar. Então eu sou um ator bacana, Celso Júnior, ator. Eu sou um bom ator, um ator legal, consigo fazer coisas bacanas, mas tem certas pessoas que eu não vou trabalhar. Pode me chamar, não, obrigado, valeu, não tô afim. Porque são pessoas que lá naquela base, quando eu era aluno, que estavam numa situação de poder hierárquico, nessa coisa ilusória, ficavam numa postura idiota, bobona comigo. E aí a relação que eu tenho com Arildo, por exemplo, é uma relação de... Eu fui aluno de Arildo, e hoje eu sou um amigo e colega de Arildo. A gente trabalha junto quando trabalha, a gente tem Eu sou filho de Arildo, né? Eu sou meio filho de Arildo. E eu continuo... E assim, algumas pessoas eu mantenho essas relações como amigos e como colegas de trabalho. É óbvio. Porque é absolutamente ilusório isso.
a gente vai ser colega de trabalho. Se tudo der certo, a gente vai estar trabalhando junto no futuro. Seja num podcast, quer dizer, seja numa conversa vai dessa. se encontrar em algum momento. Porque imagina, se lá, quando você fala lá em 96, 97, quando a gente se conheceu, eu como professor lá dos cursos, dando aula lá, se eu fosse um professor arrogante que ficava diminuindo, vocês são burros, não sabem nada, não sei o quê. Porque tem gente que é assim. Você ia querer conversar comigo 20 anos depois? Não ia, não faz sentido. Né? A gente está aqui por uma questão também afetiva, que é a mesma coisa com o Reinoff. Suzana, a relação é outra, porque ela é uma coisa de família de Léo. Suzana é primo, por exemplo. Tem umas coisas da família que eu nem entendo, não. A família é muito grande. Mas Reinoff eu conheci no início dos anos 90. É uma pessoa que, por quem eu ainda hoje, quer dizer, naquela época, eu notei muito precocemente a noção, principalmente uma noção de ética dele em relação ao mundo. A relação dele ética com o mundo é uma coisa admirável. Seja em que trabalho ele estiver fazendo. Então é uma pessoa que eu quero estar junto sempre. A gente não é amigo de sair todo final de semana, tomar cerveja, blá, blá, blá. Mas a gente está junto o tempo todo. Quer dizer, todas as vezes que ele chama para mim é um convite importante, porque eu quero contribuir, porque tem uma coisa de ética muito, muito forte, que isso me interessa muito também. O que mais? Falei muito. Celso, eu quero perguntar para você também um negócio que a gente já estava conversando um pouco antes, né? Como é para você esse novo momento assim do teatro nesses tempos agora, né? Com o virtual, com essa coisa do teleteatro, sei lá que nome que se dá para essa coisa, né? A gente não tem nome para isso ainda, porque não cabe a nós dar nome. O nome vai ser dado no futuro. Daqui a 50 anos, quando as pessoas estiverem falando desse período de pandemia, é que essas pessoas vão dar o nome. O conceito vai vir depois. A gente está vivendo no turbilhão, não tem como dar nome para esse furacão. Então a gente pode dar algumas dicas. Web teatro, peça-filme, eu já vi essas. Já vi essa também. Teatro virtual, teatro remoto. Eu acho que acho que tem uma mudança de paradigma, sim. E aí eu aprendi isso vivendo, infelizmente, que todo mundo passou por isso, né? A gente está vivendo isso ainda, mas que foi o seguinte: tem um cara chamado Hans-Thies Lehmann, que é um crítico alemão, que ele escreveu um livrão chamado Teatro Pós-Dramático. Sim. Nesse livro dele, esse livro é de 1999, se não me engano, a primeira vez que ele foi publicado. Então, assim, fechando o século XX. É aquele da capa verde, que tem uma orelha de burro. Isso. Sim. Lehmann fala, no livro dele, com essas explosões do teatro do século XX, que muitos critérios foram questionados, muitos paradigmas foram quebrados e tal. Mas que continua sendo teatro o quê? Toda vez que o público e os artistas estiverem no mesmo espaço ao mesmo tempo, fazendo alguma coisa juntos. Então você tem artistas e público ao vivo, dividindo o mesmo espaço e o mesmo tempo. Isso pode ser chamado de teatro. É o que Lehmann diz lá no livro dele. Então isso é um paradigma, né? É um compartilhamento de tempo e espaço entre público e artistas. Que é diferente de uma obra de pintura, por exemplo. Sim. Você viu uma obra de pintura, sei lá, Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa em 1508. A gente vai no museu e vê a Mona Lisa. Leonardo não está presente, mas a obra está presente. No teatro é diferente, você tem que estar no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo. Porque é muito efêmero e tal. Quando a gente não pode mais compartilhar o mesmo espaço por uma questão de saúde coletiva, e a gente quer continuar fazendo teatro, aí sim um paradigma se quebra. Que paradigma é esse? Que é o paradigma do espaço. Então, eu considero, pelo que eu tenho assistido desde maio de 2020, que é o seguinte... Todas essas versões... De todas essas versões possíveis, que aí você tem uma peça que foi gravada há 10 anos atrás e que nunca tinha ninguém visto, então a produtora resolveu então disponibilizar pra gente assistir. Eu assisti um Hamlet, horrível inclusive, bem ruim, mas era um Hamlet do Teatro Globo, da Shakespeare Company, que nunca ninguém tinha visto porque tinha essa gravação,
E por causa da pandemia, eles disponibilizaram a gravação de uma peça que tinha feito há muito tempo. Ok, teatro filmado. O que a gente começou a perceber é que artistas se reuniam, ou artistas faziam em suas próprias casas, e aí você compartilha o tempo. Então a arte cênica, a noção de presença não tem mais a ver com espaço, só tem a ver com tempo. Se você está dividindo, público e artistas estão dividindo o mesmo tempo, mediados por câmera, por microfone, se eles estão vivos, assim, ao vivo ao mesmo tempo, é arte cênica. Porque tem uma fronteirazinha ali do audiovisual, né? Sim. Mas o que eu tenho visto, que aí tem uma questão estética mesmo, de estilo, né? O que a gente tem visto são peças sendo feitas ao vivo, aí artistas lavaram a égua, alguns artistas lavaram a égua. Tipo, Gerald Thomas fazendo Gala, que foi um texto específico que ele escreveu para isso. É uma atriz sozinha, tem a sala dela é o estúdio, quer dizer, ela fez na sala dela, transformou cenograficamente a sala, e ela faz ao vivo com uma câmera só. E é genial, quer dizer, aí você tem um artista da envergadura de Gerald Thomas fazendo isso. E assim, eu não estou presente lá no espaço, mas eu estou presente no tempo. Se eu não assistir 8h30 da noite, eu não vou assistir. Sim. Entende? Assim, não fica gravado para eu ver depois. Ah, eu vejo depois. Não vê depois. Ver depois é teatro filmado. E aí a gente eu acho que esse paradigma é importante, que assim, você deixa de ser, que é o que Lehmann falava, artistas e público no mesmo espaço, no mesmo tempo. Não precisa mais do espaço. E aí, a primeiro espetáculo que eu vi disso, que caiu minha ficha, ou completou o download, caiu a ficha, coisa de velho, né? Completou o download, que quando eu vi Criança Ferida, ou Como Me Disseram Que Eu Era Gay, de Vinícius Bustani e Paula Alice. Que era um espetáculo que ele já fazia presencialmente, eu tinha assistido presencialmente, e aí em maio de 2020, ninguém estava fazendo isso. Vinícius disse, eu vou fazer na minha sala, e vou dar meu Pix aqui, quem quiser contribuir, contribui. Eu vou fazer tal dia, então 5 horas da tarde de sábado, eu vou estar na minha casa fazendo. Quem quiser assistir, o link é esse. E ali eu entendi, opa, temos uma hora marcada, temos um tempo, não é teatro gravado, não é teatro filmado, é uma outra coisa ali que estava se inaugurando, que não tinha nome, que continua sem ter nome, que é o web teatro, o teatro virtual, o teatro remoto. Mas é assim, marcamos hora para assistir. Eu me emocionei muito. Eu realmente me emocionei. Eu falei, olha só. Porque não é tão bem acabado quanto um audiovisual maravilhoso. Não é, a câmera é ruim, o microfone não é legal tal. Mas tem uma coisa viva ali. Estamos ao vivo agora. Foi a primeira coisa que eu vi. E uma das coisas que mais me emocionou, que eu fiquei chorando de posição fetal na frente da televisão, foi como a gente teve a nossa onda que sempre atrasou 3 semanas, 1 mês para a Europa, né? Então a gente tinha na Itália um monte de coisa, 3 semanas depois, 1 mês, aqui chegou a mesma coisa. E aí lá eles reabriram antes. Então o Festival de Teatro da Companhia Nacional da Grécia fez um festival de Epidauros, que eles fazem todo ano. Eles fizeram em agosto de 2020, com 3 assentos entre uma pessoa e outra. Então, de 14 mil lugares, eles só venderam 5 mil ingressos. Então, estava bem vazio o teatro. E eu vi os Persas de Ésquilo, feito ao vivo, com a câmera lá no Teatro de Epidauros. E eu vi, não, vou ver. Não é teatro filmado, quer dizer, estava sendo feito ali e a gente não era ingresso porque era gratuito, você fazia um cadastrozinho lá em grego, com legendinha em português, em inglês, com legendas em inglês. Eles fizeram essa, como o texto é um texto conhecido, não é improvisado, você tem como gerar legenda, né, ao vivo. Então eles ficaram, e aí tinha tem uma hora que a peça, os persas, o exército persa vai atacar os gregos, contrariando uma profecia que dizia que não era para fazer isso. Eles vão, e o exército persa é dizimado pelos gregos. E aí volta um mensageiro para dizer
E aí não se sabe se o, o rei dos persas, que é Xerxes, sobreviveu ou não. A gente não sabe ainda. E a mãe dele tá agoniada em casa, sem saber se Xerxes sobreviveu ou não. Aí chega um mensageiro para dizer e ele descreve a batalha, como foi. E tem uma frase, isso a gente estava lá em agosto de 2020. No olho Morrendo do furacão. no olho do furacão. E aí o mensageiro vira e fala: nunca morreram tantos de nós numa única noite. Aquilo me varou de um jeito assim. Eu falei, caralho, essa peça foi escrita 3.000 anos atrás, velho. Nunca morreram tantos de nós numa única noite. E o desespero dessa pessoa pra falar isso. Eu falei, eu estou vivendo isso aqui agora, meu amigo. E essa coisa de compartilhar o tempo. Eu sabia que eu tinha que estar lá 4 horas da tarde daqui, né? Quer dizer, aqui 4 horas da tarde, ou 2 da tarde, nem lembro qual era. É um horário completamente absurdo. Terça-feira, 2 da tarde, pra assistir. Foi muito emocionante isso. Isso foi muito emocionante. Ver essa peça montada dessa maneira. E aí, essas coisas da vida assim. Essa peça me marcou tanto emocionalmente que eu montei uma peça. Só que eu fiz teatro filmado. Eu fui pro teatro, gravei, editei e disponibilizei depois, que foi o Beijo no Asfalto, de Sim. Nelson, que fazia parte de um projeto, a gente precisava finalizar o projeto, então a gente aproveitou uma dessas janelas de curva, de mortandade, a gente juntou, e toda a inspiração do nosso figurino, de Roberto Laplane, foi a partir dessa montagem dos persas. Pô, que massa. Então, eu continuei assim, de uma certa maneira, continuei pensando teatro da melhor maneira possível. Mas fiz isso, é teatro filmado, não é web teatro, entendeu? Mas esse web teatro continua sendo teatro pra você. Pra mim se você marca com o elenco, se o elenco tem que estar na mesma hora que o público assistindo, pra mim é teatro. Entende? Porque isso, aí a gente tá falando uma coisa de audiovisual, mas eu assisti, sei lá, nem assisti. Uma das experiências que eu tive disso é um negócio que você marca a hora com a menina, com a atriz, e diretora e dramaturga, e ela liga pra você, pro seu celular. A peça é isso. Ah, eu fiz isso também! Foi com. A que eu fiz foi com a menina daqui de Salvador. Carol, exatamente, Carol. Ali é teatro. É um tipo de teatro que está usando tecnologias diferentes. Não é só YouTube, não é só Zoom. Então tem as experiências, por exemplo, do grupo da companhia, qual é o nome da companhia? Me esqueci. Que fizeram lá os monólogos de Shakespeare. Armazém, o do Teatro Armazém. Companhia Armazém de Teatro. Que eles faziam um Zoom que ia reduzindo o elenco. Começavam com 8 e terminavam com 2. Era uma competição de monólogos de Shakespeare. Quem fazia melhor, de personagens de Shakespeare. E você votava no Zoom. Então você tem esse tipo de interação. Tem experiências interessantes. Tem experiências intensas demais que eu não gostei. Por exemplo, o do Medo lá dos Sátiros. Que era ao vivo, era um elenco enorme de 20 pessoas, cada um na sua janelinha, no Zoom. E ali foi muito forte pra mim, foi muito pesado. Ali eu rejeitei. Eu tava querendo ver outra coisa, eu tava querendo poesia, eu tava querendo uma coisa... Me tire daqui, não me Já bote tava no medo. pesado demais. Não me bote no medo. Eu já tô no medo, amigo. Mas eu acho que eu faço a diferença disso, assim. Se é pré-gravado, não é teatro. É outra coisa. Se você tem que estar horário marcado, ao vivo, assistindo, pra mim é teatro. Ali é a diferença pra mim que eu estabeleci. Eu gostei desse conceito. Que na verdade isso é um desdobramento do meu estudo do doutorado. No doutorado, o que eu trabalhei no doutorado é a questão de representação do tempo no teatro. De que forma a gente representa o tempo no teatro. E de que forma o tempo tem representações de deformação. Porra, e isso tem tudo a ver mesmo com Godot. Completamente. O tempo parou. Tem uma fala de Godot, de Vladimir, assim, ele olha para um lado, depois de uma pausa enorme, o tempo parou. É foda, assim, essa representação dessa deformação que tem a ver com Einstein, teoria da relatividade. Eu fui lá para Einstein, viu? Mas esse compartilhamento do tempo acaba sendo uma coisa muito preciosa.
E permitiu umas coisas. Aí eu, na minha vida acadêmica, eu tive uma experiência num dia que foi absolutamente transformadora para mim. Que eu dei aula para meus alunos de História do Teatro, de tarde, de 2 às 5. 5 horas eu participei de um bate-papo em Blumenau. E 19 horas eu participei de um outro bate-papo em Belo Horizonte. Eu dei aula em Santa Amaro. Não é em Santa Amaro, é no escritório lá de casa, na frente do computador. Mas eu estive em 3 eventos, em 3 estados diferentes no mesmo dia. Isso possibilita, né? Uma coisa que eu falei numa das reuniões que a gente tive, que eu fui chefe de departamento lá, na verdade coordenador de colegiado, lá agora na UFRB, até recentemente, até novembro de 2020. Sim. Eu me perdi a noção do tempo nessas lembranças, né? Foi em novembro de 2020. Eu fui coordenador. E aí tinha umas reuniões que a gente tem uma vez por mês com o reitor. E aí o reitor estava falando dessa dificuldade de aula, de não sei o quê, Aí eu falei, olha, uma coisa, eu pedi a palavra lá e falei, ó, uma das coisas que eu sei é que não conte mais comigo para reunião de departamento presencial. Acabou isso na vida. Eu não vou me deslocar de minha casa para ir para Cruz das Almas, que é onde fica a reitoria. Só para falar. Para fazer uma reunião, se eu posso fazer isso na sala de minha casa, tomando meu café, Deus me livre. Não, tem um gasto de combustível. Reunião já é um porre. O evento, reunião, já é um saco. Você ainda tem que ir para outra cidade para De jeito nenhum, acabou isso. Não tem necessidade. Porque não existe. E assim, a pandemia meio que forçou isso, né? A gente é forçado a isso. Já era uma tendência as coisas irem para esse mundo virtual, online e tal, mas deu um boost assim, né? Sim, Acelerou sim. demais isso. E eu acho que muita coisa. Que é uma das poucas coisas boas que vão vir disso, né? Essa possibilidade de você se deslocar menos. Eu vou dizer, esse encontro nosso aqui é o primeiro encontro presencial que eu tô fazendo em 2 anos. Desde março de 2020. Tanto é que na hora que eu topei aceitei o convite, eu achava que eu ia ficar em casa. E eu tava muito confortável. Depois é que eu entrei nas paranoias meu Deus, eu vou ter que... E uma das coisas que eu fiz agora foi vender meu carro. Eu não tenho mais carro. Eu vou comprar um carro quando voltarem as atividades presenciais reais, assim. Eu tô de Uber. E aí... Já o corte de custo mesmo, tá tudo em casa. Vamos ver, né? Diante das transformações que as coisas estão tendo também, né? De gasolina, de economia, não sei como é que vai ser, né? Outro dia eu tava comemorando que a gasolina baixou de preço. Tava R$7,99, agora tá R$6,93. Eu não tenho mais carro, por que eu tô comemorando isso? Foda-se. Por que eu tô tão feliz? Um indicativo de melhora. É um indicativo de alguma coisa, mas assim, pessoalmente, quer dizer, efetivamente pra mim não interfere mais tanto. E tá, o que mais? Celso, acho que é isso também. A gente não quero encher muito sua paciência, não. Mas... Não, eu tô me divertindo, né? Se deixar, fica aqui até... Vamos fazer um podcast de 3 horas? Então, a gente chegou aqui na metade do podcast e agora vamos para a segunda metade. Vamos falar da parte boa agora. Até agora foi só encheção de linguiça. Que bobagem. Mas é isso. Eu queria, na verdade, tem uma coisinha que eu queria falar que assim, eu tava pensando nisso quando eu tava vindo para cá, que assim, quais são os meus planos para o futuro, na verdade. Ótimo. Que eu não sei, na verdade. Eu não sei. Eu tô montando um Beckett, um semi-Beckett, na verdade, inspirado numa peça de Beckett, ainda num teatro virtual, com Isabela Silveira. Isabela Silveira é uma amiga minha, que é uma mãe solo. Ela é mãe de uma menininha de 5 anos, que eu sou padrinho da menina. E ela se viu com uma criança de 2 anos e meio, 3 anos de idade, num apartamento de quarto e sala, durante a pandemia. Tendo que conviver só com essa criança 24 horas por dia, o tempo todo, tal. E a gente junto elaborou esse espetáculo que chama Meu Dias Felizes, em que essa mulher está enterrada até a cintura em brinquedos infantis. E ela vai se enterrando em brinquedos. E tendo que lidar com essa criança e lidar com essa impossibilidade de sair,
né? Então eu tô montando isso, agora a gente deve estrear agora em mês de abril ainda, não sei exatamente quando. E é isso, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Eu tô querendo palco de novo. Mas vai ser nessa modalidade de... Vai ser virtual, aí a gente vai fazer algumas... Porque na verdade a gente ganhou um edital de remoto. Então a gente tem que fazer remoto. A apresentação principal tem que ser remota. Só que eu fiz uma sugestão, a gente vai fazer numa espécie... A gente transformou um apartamento de uma amiga, a sala de um apartamento de uma amiga em um estúdio. Então provavelmente a gente vai fazer 1 ou 2 apresentações para 6 pessoas. A plateia limitada a 6. Eu tô falando esse número bem aleatório, a gente não sabe exatamente, porque é bem pequenininho o lugar, não é muito grande. Mas isso vai ser exibido online, com essa modalidade tanto gravado, quer dizer, vai ficar em algum momento gravado, mas a gente vai fazer ao vivo. Legal. Para o público. É um espetáculo também curtinho, meio performance, porque são 35 minutos só. E o nome é Meu Dias Felizes. Meu Dias Felizes. Dias Felizes é o nome original lá da peça de Beckett, só que a gente não está usando o texto da peça, a gente está usando a ideia. Entendi. Como um disparador, assim, do que é. E realmente eu não sei, assim, eu queria fazer o Beijo no Asfalto para público. Eu queria voltar a reafirmar essa teatralidade com plateia. Como a Companhia Baiana de Patifaria está fazendo essa comemoração agora, eu meio que estou invejando. Assim, uma invejinha. Eu queria fazer peça também. Deixa eu fazer a minha. Assim, sabe, assim, posso ser o próximo? E aí tem uma coisa bem, bem estranha, porque o Beijo no Asfalto é um elenco grande, né? São 11 atores no elenco. E por causa da pandemia, o elenco meio que cada um foi para um canto. Tem gente morando na Europa, tem gente morando em São Paulo, tem gente morando no Rio Grande do Sul. Cada pessoa, porque surgiram oportunidades de trabalho e as pessoas foram para onde tinha. Então eu preciso pesar na balança se é possível a gente remontar com alguém voltando ou se substitui, não sei o que eu faço, enfim. Que é uma ideia que a gente teve desse Nelson Rodrigues, desde lá da Última Virgem, que é criar uma companhia de teatro chamada A Última Companhia de Teatro. A Última, que somos nós, que na verdade é um grupo de artistas que quer trabalhar junto, porque a gente gosta de ficar junto. Muitos ex-alunos e alunas. E é isso, quer dizer, os planos para o futuro são esses, não sei. E é isso. Queria fazer peça. E cursos? Sabe uma coisa? Assim, eu fiz muitos cursos como aluno durante a pandemia. Eu fiz muitos cursos remotos. Porque eu queria entender como eram as dinâmicas de dar aula. Entendeu? Aí eu fiz uns cursos de História da Arte, fiz uns cursos fiz um curso de literatura russa. Foi divertido, mais ou menos. E o professor não tinha dinâmica, ele era muito bom como teórico e tudo, mas ele não sabia lidar com os recursos. Sim. Eu fiz um curso de teatro brasileiro, fiz alguns cursos interessantes. E tem um povo querendo que eu dê aula de história da dramaturgia. Então essa é uma coisa que talvez eu monte um estudo. E é surpreendente porque olha a cor da minha pele. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso sobre teatro na África e diáspora africana. Eu acho bizarro, porque eu sou um homem de pele clara. Eu me sinto numa posição muito estranha de fazer isso. Tudo bem que eu detenho o conhecimento, quer dizer, eu tenho pesquisado isso. Sim. Até por uma demanda da própria universidade. Mas assim, eu acho muito estranho você ter um homem branco de 50 anos de idade. O teatro africano é isso, viu, minha filha? Sabe que é uma coisa estranha? Você olha pra minha cara de bolsominion. Eu tenho cara de bolsominion. Tenho. Vou fazer um papel no teatro de bolsominion? Vou. Se você me chama pra fazer um papel de bolsominion, eu vou convencer. Porque eu tenho cara. Eu sou um homem branco de 50 anos de idade, grisalho. Eu tenho cara dessa gente, né? Eu devia ter vindo aqui com a minha camisa da seleção brasileira. É o nosso WASP. O Bolsominion é o nosso WASP.
Engraçado que eu tenho feito isso nas peças, né? Quando no Porque Écuba, que eu fiz lá com direção de Márcio, eu fazia o papel de Zeus, o deus do Olimpo, era o bolsominion rico. Eu era um bolsominion rico total. Sim, no carnaval. No carnaval ali, totalmente. Vamos humilhar essa mulher aí, essa catadora de lata. Quanto mais humilhar é melhor. O personagem não, a gente não humilhou ela o suficiente ainda. Vamos fazer mais. Eu entendo muito bem esse perfil de personagem, né? Eu entendo e sei como fazer, sei em que ponto tocar. E usando meu corpo e essa minha imagem dessa maneira, claro. Tem que usar os recursos que eu tenho. Aí assim, eu dar um curso sobre teatro africano vai pegar mal. Eu podia fazer um blackface, né? Eu me pintar todo de Dove Barro, de passar assim uma maquiagem. Imagina, bizarro isso, bizarro. Enfim, não sei. E não sei o que eu vou fazer de curso, não. O Vila me chamou para fazer um curso recentemente e era presencial. E eu entrei na paranoia. Eu falei, não quero. Não quero. Eu fui até para uma reunião lá. E falei, não vou não. Não vou. E aí foi uma coisa muito louca, porque na reunião seguinte já não pôde ter, porque 3 estavam com Covid, André Elia estava nesse bolo, Sim. André Elia teve Covid. Eu não vou sair de casa, gente. Eu tô há 2 anos sem essa merda, porque eu continuar mais 2 anos aí sem isso. Quero não. Chega disso. É isso, não tenho muitos planos para o futuro, não. Eu acho. Eu tenho. Então, como é que as pessoas podem ficar sabendo aí desses projetos seus aí, suas redes? Me siga nas redes sociais. Eu sou muito fácil. Eu sou facinho. Eu tô no Twitter, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, que é sempre o mesmo perfil. Como é que tá lá o... @CelsoAOJR. Celso AOJR. É sempre o mesmo. E eu tô nessas redes, muito biscoiteiro, porque eu tô fazendo natação. Uma coisa que eu voltei a fazer é natação. Meu corpo tá mudando. Meu corpo tá... Eu ganho um tônus muscular diferente, assim. Eu tô nadando desde o início. Ombro, peito, costas. Então e aí... E na verdade eu fiz isso mais por causa da coluna, porque a minha coluna, obviamente, muito tempo na frente do computador e tal, a coluna tava reclamando. E eu gosto muito... Eu nadei durante a infância toda, até o iniciozinho da adolescência. Parei e agora eu voltei. Então eu tô nadando desde o início do ano, faz 4 meses, nadando todo dia. Todo dia não, 2 vezes por semana. Então eu tô biscoitando de vez em quando. Aí tem umas fotos bonitas, né? Você bota umas fotos bonitas, dependendo do ângulo, você já fica com peitão. Então você já bota isso. Mas sou casado, então não estou disponível para... E outro dia alguém perguntou assim... Sou fácil só para seguidores. Aí alguém falou assim, mas seu casamento é aberto? Eu falei, aberto é minha mão e sua cara. Não tem nada de negócio de casamento aberto, não. A gente não é nenhum julgamento moral. Acho que cada um deve viver seus casamentos do jeito que for. Se quiser abrir, abre. Se quiser contratar uma marmita, contrata. Não tem problema. Mas a gente não mantém o casamento fechado, então pode ver, mas não pode pegar. Sabe que criança na exposição de arte, assim, olhe, mas não pegue. Mas eu lido bem com as redes sociais. Eu já lidava muito bem com as redes sociais há muito tempo. E eu procuro por uma questão de saúde mental. E você escrevia no blog também. Eu escrevia no blog, meu blog foi deletado pelo próprio UOL. O UOL, meu blog não existe. E eu não tenho backup. Mentira. Eles não avisaram que eles iam tirar do ar o servidor. Porra. Então, e era um blog bem legal, assim, tinha um diário bem... Eu tô usando o Twitter como diário, né? Mas não dá pra escrever um textão lá, não dá pra... Eu fazia meio com crítica de teatro também, eu fazia umas coisas bacanas. Mas também desapeguei. Eu falei, ok, já foi. Já cumpriu a função. Cumpriu a função de um diário lá. Eu tenho algumas coisas mais importantes, assim, eu salvei num outro arquivo, como arquivo, né? Mas eu não mantenho mais um blog daquela extensão. Mas eu sempre lidei muito bem com redes sociais e com tecnologia. Pra mim não é um sofrimento, não. Muito pelo contrário, eu tenho aprendido muito. Pra mim é só ruim é pra ler. Pra ler assim eu ainda preciso do papel. Pra eu ler numa tela... Assim, Nossa, ler no celular é meio complicado, mas eu tenho um tablet que é maiorzinho, aí eu fico lendo. E aí, logo no início da pandemia, lá em março de 2020,
Eu comecei a ler, por exemplo, eu fui ler o Fernando Pessoa. Aí li Fernando Pessoa todo. Não todo, um livro dele importante, que eu me esqueci agora, o livro do Desassossego. Acho que é o livro Eu do acho que é. Desassossego. Eu li o livro do Desassossego todo no iPad, né? No tablet. Aí depois, vou ler então um romance de Beckett que eu nunca tinha lido. Eu sou um estudioso de Beckett, mas tem um livro dele que chama Textos para Nada, que eu nunca tinha lido. Aí eu comprei a versão e-book e aí li o texto todo. Chekhov, eu li também um romance de Chekhov. Eu tenho lido coisas no iPad bem. Assim. Pra você é tranquilo. Não sofro, não. Como vídeo também, eu assisto coisas, assisto muita série. Não tenho paciência pra novela, não, mas eu vejo muita série. E eu tenho um aplicativozinho que me ajuda a organizar minhas séries, porque senão eu me perco. Tem alguma coisa boa rolando agora? Pra quem gosta de novela, uma série da HBO chamada Gilded Age, que é do mesmo autor, mesmos produtores de Downton Abbey. Sim. Downton Abbey, aquela inglesa, só que é em Nova York. É como se fosse a infância e juventude daquela Lady Grantham do Downton Abbey. Tá. Que é a americana lá de Downton Abbey, que é a dona da casa. Só que agora... Só que ela jovenzinha, com 15, 16 anos de idade, em Nova York. Ela antes, entendeu? Entendi. Mas não é exatamente, não. Não é a mesma personagem, não. Mas é como, é como se fosse isso. É Nova York na década de 1880. E esses povo rico disputando lá umas coisas. Essa série é muito boa. A maravilhosa Mrs. Maisel, que eu amo, que lançou a 4ª temporada, que é a história de uma dona de casa americana nos anos 50 que resolve fazer stand-up comedy. E é brilhante. Ela é absolutamente brilhante no que ela faz. É muito boa essa série. E... acho que só... não, eu tenho visto muita coisa. Eu fui fazer uma conta outro dia do que eu tava assistindo, eram 28 séries simultâneas. Nossa É muita coisa. É por isso que eu tenho que ter um aplicativo pra me ajudar a organizar isso. Porque senão eu me perco. Eu pensei que eu tava vendo coisa pra caramba. Eu preciso ocupar minha mente, porque senão eu fico doido. Minha mente funciona muito com esse excesso de informação, pra mim funciona bem. Porque eu vou elaborando as 5 coisas. livros de uma vez. Eu consigo ler 2 livros, literatura mais difícil, mas série. Esse momento aí de pandemia, eu sou uma pessoa dos livros. Né? Uhum. Assim, desde criança, aprendi a ler, pra mim foi como se fosse assim, se destampasse um mundo mágico. Sim, sim. E esse momento de pandemia foi o momento que eu mais li na Massa. vida. Teve 2 meses assim que eu peguei todos os livros que eu tinha, essa velha Que tava mania, acumulando, né? de comprar e não ler, comprar e não ler. Compra e não ler. Eu peguei todos e saí 20 peças, li tudo de Sim. Shakespeare, li tudo de Eu fui, Nelson. como eu assisti, por exemplo, eu fui reler os persas, que eu tinha Sim. lido em 92, na época da faculdade. Aí fui reler os persas. Aí fui reler Os Cavaleiros, que é uma comédia de Aristófanes também, que tem muito a ver com o momento político que a gente está vivendo no Brasil. Que são 2 escravos que vão para um oráculo, que o oráculo diz para eles que eles não aguentam o patrão deles, que é um patrão péssimo. E aí eles recebem a notícia de que o patrão vai morrer e vai ser substituído por um pior ainda. Eita. E aí a peça é toda eles tentando ver quem é que vai ser o próximo patrão. E quem é o próximo patrão é um salsicheiro. É um cara que faz salsicha, um açougueiro lá, especializado em salsicha, que é horrível. Que é grosseiro, falta higiene, falta tudo. Olha, que moderno. Então eu reli isso, Os Cavaleiros, reli algumas comédias gregas. Eu tenho lido bastante coisa também. Não é uma coisa que eu... Chekhov, me esqueci o título do livro. No Steppe, Viagem pela Steppe. É um romance de Chekhov que é muito louco, que não termina. O livro não termina. Você termina... Gente, cadê o próximo capítulo aqui? Pra gente saber o que aconteceu com o homem. A gente não sabe. Fim. Não tem fim. Aí depois eu fui catar na internet e falei, por que porra é essa? Não, é isso mesmo, assim, termina assim. Pense aí o que você quer. Eu falei, sacanagem. Esse povo moderno que você não dá um fim na história. Esse Godot que não chega. E eu li isso, li uns... eu tenho lido umas coisas. Logo no iníciozinho lá da pandemia, tem um cantinho do escritório que pega numa determinada época do ano
tem um sofazinho no meu escritório e que pegava sol. Então eu ficava pelado, tirava a roupa toda. Pra tomar um banho de sol. Pra tomar um banho de sol, onde o sol pegasse, eu Tá valendo. tava lá fazendo minha vitamina D. E eu fiquei nesse cantinho lendo algumas coisas, me divertindo também, pra encher a cabeça também de coisa. Basicamente isso. E apesar de falarem mal pra caramba, todo mundo precisou se refugiar na arte, né? Como sempre, Claro, aliás, claro, né? claro. Esses momentos de tensão muito grande, quer dizer, Segunda Guerra Mundial, o florescimento de uma arte, a arte pós-moderna, ela floresce na Segunda Guerra Mundial. As pessoas precisam algum tipo de escape disso, né? Sempre em momentos de alta tensão, de estresse muito grande, a arte serve como um caminho para esse mundo de fantasia, quer dizer, você destampar um universo que senão ninguém aguenta a realidade do jeito que ela se impõe, não. E ficam algumas pessoas, uma parte dessa... a arte não serve para nada. Eu falei, sim, meu bem, fique dentro de casa sem nada de arte, sem nenhum livro, nenhuma novela, nenhum filme, nenhuma série, nenhum quadro para você ver o que vai sem música. Fique sem música. Eu não fico. Eu também não. Enfim, E assim, até nas questões práticas também, né? Práticas, entre aspas, né? Uma porta, Uhum. uma janela, Sim. uma parede, uma cor, tudo tem arte, não tem pra onde correr. Tudo tem. A arte faz parte. Eu acho, quer dizer, nesse sentido eu sou bem aristotélico e não platônico. Platão dizia que o mundo perfeito não vai mais ter arte, porque a humanidade não vai precisar de arte. Eu falei, ok. Impossível. Pra mim, impossível. Eu acho que também acho. Eu gosto. É como você fala, né? Se destampa um universo, é uma outra coisa. E essas artes do corpo, eu acho que o corpo se movimenta no espaço muito melhor através da arte. Tô filosofando já. Celso, quero lhe agradecer por você ter vindo. Quero dizer assim também que a casa é sua. Volte Sim. quando quiser. Quando tiver peça para divulgar. Com certeza. Quando os projetos tiverem... Você dizer assim, é tal dia. Tá, eu vou fazer isso. Venha. Eu mando release. Outro dia eu fui fazer um trabalho... Arildo falou assim, eu fui fazer um trabalho, me pediram uma mini bio. Se o que é isso? É remédio? Não, outro dia eu fui fazer um trabalho, na verdade... me passe um release para eu divulgar entre os meus alunos. Ela passou um áudio de 3 minutos e meio. Foi, meu amor, isso aí não é um release não, viu? Todas as informações estavam lá. Mas como é que eu vou passar? Ô, alunos, ouçam aí esse podcast, né? Porque 3 minutos e meio de áudio é um podcast. E eu falei, não, se é uma coisa que eu vou precisar das informações, me dê por escrito para eu poder reproduzir. Mas eu vou fazer isso, assim. Na época que eu fazia faculdade lá de teatro, tinha uma coisa assim, vamos fazer... A gente tinha uma piada interna dizendo que alguns professores faziam teatro secreto. Porque não pode divulgar, hein? A gente vai estrear uma peça, mas não pode divulgar não, hein? Não pode sair no jornal. Na hora que for começar. Não pode divulgar nunca. Não. Porque eu me lembro, na verdade, isso surgiu... Quem vai ver? Um dia que o diretor da peça, que era um professor da escola, ele chega pra ver como é que estava e o teatro estava lotado. E ele espantava. Quem avisou essas pessoas? Como é que elas ficaram sabendo? Que aí, não, por quê? É teatro secreto? Não, porque eu tava na produção e eu mandei releases para os jornais com fotos. Isso lá na década de 90. E falei, proibido, assim, não podia ter feito. Desculpa, eu atrapalhei seu teatro secreto. Mas, enfim. Que doideira. Vamos Mas é em isso, frente. meu amigo. Tá, eu fico muito feliz que a gente tá vivo, que a gente tá bem, que a gente tá saudável. Eu acho que essa é uma coisa importante. Assim, o pior momento para ter uma pandemia no mundo é esse momento político que a gente está vivendo. Quer dizer, a pior administração de saúde pública que a gente podia ter. A gente viu isso. Então, essas pessoas que estão no poder falando assim, de que forma a gente pode lucrar com isso, né? Porque eles querem lucrar com tudo o tempo inteiro. É dinheiro, né?
Mas eu fico muito feliz que eu tô vivo, assim. E tô fazendo educação. Eu trabalho. Eu sou artista, professor e viado. Quer dizer, eu sou uma frente de resistência aqui. Mas tudo que esse governo não suporta, eu tô com a bandeira na mão. Eu sou um professor universitário de uma universidade federal, da área de artes, eu sou um artista, ator e diretor, e sou gay, eu sou um homem gay casado, no papel, eu sou casado no civil, eu tenho um papel provando que eu sou homossexual. Então, assim, no dia que vier a perseguição nazista realmente, assim, não tem como eu negar, não, era de brincadeirinha, não, eu assinei um papel na frente de uma juíza, dizendo que eu era gay, então, assim, não tem como... eu sou uma coisa de resistência, obviamente. Aí eu volto a dizer, eu tenho a pele branca, eu sou um homem de 50 anos de idade, então isso facilita a minha vida em vários pontos, né? Mas num determinado momento eu sou muito alvo dessa gente. Eu não quero conversa mais não, eu rompi com esse povo todo, eu rompi total. Mas eu gostei daquela frase que você falou de Beckett, como é a frase? Onde nada vales, nada deves desejar? Isso é uma frase de um cara, eu não sei pronunciar o nome do homem, que é um filósofo do século XVIII, belga. Arnold Schlinks, não sei pronunciar o nome dele, que ele fala isso em latim, né? Ubi nihil vales, ibi nihil velis. Onde nada vales, nada deves desejar. Então, valorizemos aquilo que nos valoriza Com também. certeza, Né? exatamente. Então, meu amigo, é isso. Quero lhe agradecer mais uma vez, dizer que as portas estão abertas e dizer que estamos vivos e, graças a Deus, temos a arte e temos teatro, teleteatro, teatro virtual, teatro filme. O nome que quiserem dar. O nome que quiserem dar e teatro. 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 Porque se tudo pode, arte pode.